Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados e continuar nosso estudo sobre o problema de controle de concorrência em banco de dados. Na última aula, a gente chegou a classificar os protocolos para controle de concorrência entre conservadores e agressivos, e aí hoje a gente vai começar a estudar o protocolo conservador mais implementado no sistema gerenciador de banco de dados, que é o protocolo 2PL, né, que é o bloqueio em duas fases. Bom, o próprio nome do protocolo já traz duas propriedades fundamentais implementadas por ele, que é o bloqueio, tá certo? E duas fases. Então, esse protocolo é um protocolo conservador, por isso, então ele vai atrasar a execução de operações para gerar escalonamentos corretos. E para atrasar essas operações, ele vai trabalhar com o conceito de bloqueio. Bom, em duas fases, porque se eu estou trabalhando com bloqueio, eu tenho que ter uma fase para adquirir o bloqueio, né, a fase de aquisição de bloqueio, e uma outra fase para a liberação de bloqueio. Então aqui a gente tem as duas fases do protocolo 2PL. Bom, então na fase de aquisição de bloqueio, a ideia é que um tipo de bloqueio seja associado a cada objeto do banco de dados acessado por uma transação. Então, quando uma transação for acessar um objeto do banco de dados, seja para executar uma operação de escrita ou de leitura, vai ser associado a essa transação e a esse objeto um tipo de bloqueio. E esse tipo de bloqueio é definido pelo quê? Pelo tipo de pela operação que vai ser executada. Então, sobre um banco de dados, eu tenho duas operações, a operação de leitura e a operação de escrita. Então, vai existir nesse sentido um bloqueio de leitura, que é esse primeiro, e um bloqueio de escrita. Então, toda vida que uma transação for executar, for acessar algum objeto do banco de dados, então vai ser associado a esse objeto e a essa transação um bloqueio, que pode ser de leitura ou de escrita, tá certo? Bom, só para mostrar para vocês como é que isso acontece na prática, então vou mostrar para vocês no SQL Server uma visão, tá certo? Denominada de syslog-info. Então essa visão, ela vai armazenar todas as informações sobre bloqueios que foram concedidos ou de transações que estão esperando por bloqueios, tá certo? É, Aqui existem vários atributos nessa visão que não nos interessam. Eu vou só mencionar mais o que nos interessa. Então aqui eu tenho o primeiro atributo que nos interessa, é o identificador do banco de dados para qual vai ser concedido um bloqueio sobre um objeto dele, do banco de dados. Então, eu vou bloquear um objeto X, então eu coloco aqui nesse campo o quê? O ID do banco de dados para o banco de dados que contém o objeto X. Um outro atributo importante é o ID do objeto que está sendo bloqueado, tá certo? Depois tem o tipo de objeto que está sendo bloqueado. Então a gente vai ver que a gente pode bloquear o banco de dados todo, bloquear arquivos, isso aqui é no caso específico do SQL Server, né? Nos outros bancos de dados, às vezes, por exemplo, no Postgres e no DB2 eu não bloqueio arquivo, mas eu bloqueio table space. Aqui no SQL Server eu não bloqueio file group, mas bloqueio arquivos. Posso bloquear uma estrutura de índice, tabela, página, chave, a extensão, que é um conjunto de 8 páginas contíguas. Posso bloquear uma tupla e posso bloquear uma aplicação, tá certo? Bom, então para cada tipo de objeto que está sendo bloqueado, existe um identificador, tá certo? Dois é para banco de dados, desculpa, tá certo? No caso de tupla, o código, né, do resource type vai ser 9, que é o ID. Bom, um outro atributo importante é o tipo de bloqueio, que é o request mode, tá certo? Vocês estão vendo aqui que existem vários tipos de bloqueio, mas esses bloqueios a gente vai estar todos eles mais à frente, quando a gente for ver o conceito de deadlock, conceito de múltipla granulosidade de bloqueio, tá certo? Que aí tem o conceito de bloqueios intencionais, como vocês estão vendo aqui um set, é um intencional de update. Bom, então, por enquanto, o que vai interessar para vocês é esse 3, que é o bloqueio compartilhado, que é o bloqueio de leitura,
e o 5, que é um bloqueio exclusivo, que é o bloqueio de escrita, tá certo? Quando a gente for ver a tabela de compatibilidade de bloqueios, né, ainda nessa aula, vocês vão entender por que eles estão chamando de compartilhado e estão chamando de exclusivo. O que eu quero que vocês agora se atentem é que o compartilhado é leitura e o exclusivo é de escrita. E um outro atributo importante é o status da requisição do bloqueio, onde 1 quer dizer que o bloqueio foi concedido, tá certo? O 3 significa que aquela transação que está pedindo o bloqueio ainda está esperando pelo bloqueio, porque alguém está retendo um bloqueio sobre o mesmo objeto, eu vou explicar já isso para vocês. E 2, que é o convertendo, tá certo? Isso aqui deixa que eu vou explicar depois, é porque quando eu tenho um bloqueio de leitura e depois vou tentar conseguir um bloqueio de escrita, e aí ele coloca, ao invés de wait, ele bota convertendo, bloqueio de leitura em bloqueio de escrita, sobre o mesmo objeto, naturalmente. E, por fim, o outro atributo que nos interessa é o ID da transação que está solicitando o bloqueio, tá certo? Então, são esses atributos que nos interessam, que está aqui dentro da Syslog-Info. Então, vamos aqui no SQL Server, tá certo? Então, vamos ver aqui. Bom, então aqui eu já executei essa consulta que está marcada para vocês aí, que é a select from sys.database. Por que eu fiz isso já? Porque a gente vai identificar quais são os bancos de dados que vão ter objetos bloqueados. Então aqui, nessa tabela, né, nessa visão, na realidade, eu tenho, é um tipo de metadado que eu tenho todos os bancos de dados que existem nesse servidor. Se vocês olharem aqui para a esquerda, no Object Explorer, tá certo? Eu tenho os bancos de dados System Database, são os bancos de dados sistema, tá certo? Que é o master, o tempdb, model e o msdb, tá certo? E tem os bancos de dados que eu criei. Então são esses aqui, ó, que são os bancos de dados que é criado pelos usuários, tá certo? Então tem aqui o ACAD, TPCH, lojas. O que vai interessar para a gente agora vai ser o estoque, que o estoque tem o ID 8. Então o estoque do ID, o ID do estoque é o 8 e o ID desse MSDB é o 4. Vou já explicar por que eu estou falando desse MSDB. Então vou executar agora a consulta que acessa a Syslog-Info. Então vocês estão vendo aqui que eu estou retornando os atributos que eu acabei de falar para vocês, que é o DBID, Object ID. Bom, caiu aqui a conexão do SQL Server. Deixa eu checar o que foi que aconteceu aqui. Só um instante, pessoal. Pronto. Voltamos aqui para nossa tela. Então aqui essa consulta eu vou acessar quem? A Syslog-Info. Então vamos aqui executar essa consulta. Então vocês estão vendo aqui que aparecem duas tuplas no resultado dessa consulta. Então tem o Resource DBID, que está aqui em 4, que é o MSDB, tá certo? O Resource Type está 2, ou seja, foi concedido um bloqueio para o banco de dados, que é o banco de dados 4, tá certo? O tipo de bloqueio é o Shared, que é o leitura. Deixa eu mostrar de novo aqui na Syslog-Info. Então, Request Mode. Request Mode é o 3, né, que apareceu lá. Então, Shared, que é o bloqueio de leitura, tá certo? E vocês vão ver que o status vai estar 1, que é o concedido. Então, vamos aqui voltar para o SQL Server. Então, o Request Mode 3, que é a leitura, e o Request Status 1, que é o concedido. Bom, esse banco de dados é um banco de dados do SQL, que o SQL Server sempre roda para armazenar dados de controle dele. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, se alguém se interessar mais por entender esse MSDB, então aqui tem na documentação do SQL Server fala. Então, o banco de dados que é usado pelo agente do SQL Server, tá certo? Então, ele vai escalonar, esse banco de dados serve para escalonar alertas, jobs, tá certo? E outras propriedades do SQL Server. Então, sempre que eu for
olhar Syslock-Info, esse banco de dados vai estar rodando e tem esse bloqueio para o banco de dados e um bloqueio de leitura. Então vamos voltar aqui no SQL Server. Bom, então aqui a gente está com duas tuplas nessa Syslock-Info, tá certo? E o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou abrir uma nova janela, ou seja, eu vou abrir uma nova seção, tá certo? Vejo que o banco de dados que está aberto aqui é o master, tá certo? Vou abrir aqui uma nova seção. Essa seção eu vou abrir o banco de dados estoque. Pronto, vou abrir o banco de dados estoque. E, bom, só em abrir esse banco de dados estoque, tá certo? Aí eu vou voltar aqui para Syslock-Info, para a gente consultar de novo a Syslock-Info. Vejam que só ao abrir a seção, deixa eu ver aqui. Bom, vejam que só ao abrir a seção apareceu uma nova tupla, tá certo? Ou seja, eu tenho aqui uma tupla que tem um bloqueio de leitura sobre um banco de dados, e o banco de dados é o 8. Lembre-se que o banco de dados 8 é quem? É o banco de dados estoque que eu mostrei há pouco para vocês, tá certo? E esse bloqueio de leitura já foi concedido. Então, só em abrir a sessão, o SQL Server automaticamente seta um bloqueio de leitura, tá certo? Para o banco de dados que foi aberto, né, para aquela sessão. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou executar a seguinte transação. Então, essa é a minha transação aqui, T1. Então, esse comando aqui, que vocês vão entender mais na frente no nosso curso, set transaction isolation level, tá certo? Repeatable read, ele está dizendo o seguinte para o escalonador: ó, eu quero que você agora fique ligado utilizando como critério de corretude serializabilidade, serializabilidade por conflito, tá certo? Então, com esse comando, eu liguei o que? O mecanismo de controle de concorrência para garantir o quê? Que o escalonamento vai estar sempre correto, porque ele vai implementar a serializabilidade por conflito, tá certo? Depois tem um comando aqui para declarar essa variável valor, e depois eu tenho um select, tá certo? Onde eu estou lendo o quê? O atributo quantidade do produto com ID igual a 1. Então, e estou atribuindo o conteúdo do atributo quantidade à variável valor, tá certo? E aqui, tá certo? Depois a gente vai ver como é que a gente especifica isso com mais detalhe mais na frente. Eu estou dizendo o seguinte, eu quero que o bloqueio seja de tupla. Então, eu estou bloqueando quem aí? A tupla, tá certo? Que tem o ID do produto igual a 1. Tenho esse comando aqui de incrementar 20 ao conteúdo da variável valor, e tenho esse wait for delay. Por que eu coloquei isso aqui antes do commit? Porque eu quero que vocês vejam os bloqueios que vão ser colocados pelo SQL Server lá na tabela, lá na visão Syslock-Info. Porque depois que eu executar o commit, os bloqueios são liberados. Vou mostrar isso para vocês. Então, eu vou disparar essa transação. Então, essa transação vai ser executada. Ela não começou a ser executada. Deixa eu tentar executar de novo. Pronto. Então, pronto. A transação está sendo executada agora, e eu vou aqui acessar Syslock-Info. Essa demora, pessoal, não é comigo, por mim não, é porque o SQL Server está horrível aqui de novo, muito lento. Só estou querendo aqui abrir a janela, tomara que não estoure o tempo lá do wait for delay. Então, abrir aqui a janela para consultar Syslock-Info. Já terminou lá a consulta, nem adianta eu tentar aqui de novo. Vamos aumentar mais ainda o tempo. Não, ainda está consultando. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tinha aparecido a mensagem que a consulta tinha sido executada. Vamos executar aqui. Ver se dá tempo a gente ainda pegar.
Então, vocês lembram que quando eu executei o comando que acessava a syslog.info, só tinha essas três primeiras tuplas na syslog.info. Quando eu executei essa transação que está lendo a tupla com ID de produto igual a 1, tá certo? Apareceram essas três novas tuplas. Ó, eu continuo bloqueando o banco de dados de estoque, tá certo? Vamos aqui, ó, nessa quinta tupla, que está com o resource type 9. O resource type 9 é quem? É tupla. Vamos ver aqui na syslog.info. Então, volta aqui para syslog.info. Resource type 9. Resource type 9 é o que? É uma tupla. Então, eu tinha pedido para bloquear aquela tupla. Eu não disse qual era o tipo de bloqueio. Eu disse apenas que era uma operação de leitura. Tá certo? Então, vamos ver aqui qual foi o tipo de bloqueio que ele associou para aquela transação. Então, aqui, ó, só lembrando que o 3 é quem? A leitura. Então, eu volto aqui no SQL Server. Então, aqui, ó, o resource type 9, tá certo? Ele fez o quê? Ele concedeu, ó, o status está 1, um bloqueio de leitura. E apareceram esses dois bloqueios aqui. Um request mode 6 para os objetos do banco de dados do tipo 6 e 5, tá certo? Vamos aqui na syslog.info. O resource type 5 e 6 são o quê? Páginas e tabela. Quando a gente for ver múltipla granulosidade, a gente vai ver o seguinte, que quando eu bloquear uma tupla, o SQL Server, né, ele vai bloquear tanto a página que contém aquela tupla, como a tabela que contém aquela página, com bloqueios do tipo intencional. Como a tupla foi bloqueada com bloqueio de leitura, então o request mode, tá certo? Vai ser um intencional de leitura. Esse intencional de leitura. Então, se eu voltar aqui no SQL Server, o tipo de bloqueio, tá certo? O request mode é 6, né? Então, aqui, vamos lá aqui de novo Então, aqui o 6 é o quê? Intencional de leitura, né? Que é o intent shared, então é o intencional de leitura, tá certo? E aí a gente vai ver porque que ele tem que fazer esse bloqueio intencional. Então, por enquanto, ficou claro para vocês que ele fez um bloqueio de leitura, né? Um bloqueio do tipo 3, para uma tupla, tá certo? Que era a tupla que eu realmente estava querendo bloquear. Então, aqui seria essa tupla aqui, aparece essa tupla aqui com resource type 9, request mode 3 e request status 1, que é o bloqueio concedido, tá certo? E aqui eu tenho o ID da transação, ó, pessoal. Então, são três bloqueios para a mesma transação, tá certo? Então, os três bloqueios estão associados à transação com o mesmo ID, que é o 63716, tá certo? Bom, como a transação já deve ter terminado a execução dela, só confirmar aqui. Pronto, então ela terminou e eu vou acessar novamente a syslog.info, tá certo? Então vamos lá, então vou executar aqui novamente a consulta sobre a syslog.info e vejo o que aconteceu. Aqueles bloqueios sobre a tupla, página e tabela, eles saíram da syslog.info. Por quê? Porque quando eu dei o commit, que a transação terminou com sucesso, esses bloqueios foram liberados. E como eles foram liberados, eles deixam de aparecer na syslog.info, tá certo? Então, vamos voltar aqui para nossa apresentação. Então, vocês perceberam que quando eu vou executar uma transação, o SQL Server associou a cada operação da transação, no caso lá só tinha a única operação sobre o banco de dados era a leitura, as outras operações dentro do programa não interessam, tá certo? Então ele associou um bloqueio de leitura, tá certo? Ele bloqueou a tupla, porque eu tinha pedido para ele bloquear a tupla, tá certo? E depois disso, quando foi executado o commit, tá certo? Houve o que? A liberação do bloqueio. Deixa eu só fazer mais um experimento com vocês aqui no SQL Server, tá certo? Porque ele permite o seguinte, inclusive eu dizer qual é o tipo de bloqueio que eu vou
setar. Eu posso, por exemplo, dizer que apesar de eu ter essa operação de leitura, que é o select, tá certo? Isso aqui, pessoal, essa sintaxe a gente vai aprender mais na frente, tá certo? Eu vou dizer que eu quero um bloqueio de escrita. Ele bota exclusive, xlock. Opa. Deixa eu só. Aqui tá errado. Na verdade aqui abre parênteses. Deixa eu só tirar esse W que eu não tem esse W. É xlock de exclusivo. É um bloqueio exclusivo que eu quero setar. Bom, então vamos lá. Executar essa transação aqui. Tá faltando o if, desculpa pessoal. Pois que tá bem. Pronto. Então, deixa eu só. Então, estou dizendo para o SQL Server, ó, eu quero, apesar de ser uma operação de leitura, eu quero que haja um bloqueio de escrita sobre a tupla com ID igual a 1, tá certo? Então, vou executar essa transação. E vamos ver quais são os bloqueios que vão aparecer na syslog-inf. Então, consulta, a transação está sendo executada. Tentar ir para a janela do SQL Server, do acesso à tabela syslog-inf, se o SQL Server vou deixar. Pronto. Ainda não quis deixar. Meu medo aqui é estourar o tempo da consulta e a gente não conseguir. Deixa eu ver se agora a gente consegue. Bom, o que eu estava querendo mostrar para vocês é que ao invés de aparecer um bloqueio de leitura, iria aparecer bloqueio de escrita, né? Mas o SQL Server não está deixando eu abrir a janela aqui. Deixa eu tentar mais uma vez. Deixa eu ver se ainda dá tempo de executar. Infelizmente não, já terminou outra transação. Vamos tentar de novo. Ó, aqui, ó, vocês estão vendo que a transação já terminou. Vou tentar de novo aqui. Vou executar essa consulta. Pronto, ele começou a executar novamente. Vamos ver se ele permite a gente abrir a janela. Tá difícil. Acho que eu vou. Vamos tentar aqui. Realmente tem horas que fica muito, muito lento. Eu tô nem abrindo a janela e tá abrindo.
ver se ainda dá tempo de executar. Pronto, ainda bem. Olha aqui, pessoal. Ele está fazendo um bloqueio, tá certo? O request mode 5, tá certo? O request mode 5. Vamos ver aqui na syslog.info. Request mode 5. Então aqui, ó, tá fazendo bloqueio exclusivo, que é um bloqueio de escrita, tá certo? Então, ele alterou o bloqueio de leitura para escrita, porque eu disse explicitamente na transação que eu queria um bloqueio de escrita. Bom, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, o bloqueio, como eu havia dito, o protocolo 2PL trabalha em duas fases, então tem uma fase de aquisição de bloqueios e uma fase de liberação de bloqueios. O que é importante vocês perceberem é o seguinte, eu não vou adquirir todos os bloqueios no início da transação para conseguir executar as operações. A ideia é, à medida que eu vou adquirindo os bloqueios, eu vou executando operações. E depois que eu fizer a primeira liberação de bloqueios, eu só posso liberar bloqueios no protocolo 2PL, tá certo? Então, as duas fases, aquisição de bloqueio. Então, nessa primeira fase aí, vocês veem que o número de bloqueios, ele cresce, vamos dizer, monotonicamente, tá certo? E depois, quando há liberação de bloqueio, monotonicamente, porque para cada bloqueio adquirido, eu executo a operação, é a escalonada da operação. E quando eu libero o primeiro bloqueio, eu só posso liberar, não posso mais executar nenhuma outra operação, tá certo? Então aqui, nesse gráfico, eu tenho aqui o número de bloqueios pelo tempo de execução da transação, tá certo? Bom, para implementar o 2PL, tá certo? Eu preciso trabalhar com esse conceito de compatibilidade de bloqueios, tá certo? Então, eu vou dizer que dois bloqueios são compatíveis se eles podem ser concedidos simultaneamente, que são bloqueios compartilhados, tá certo? E bloqueios incompatíveis são bloqueios exclusivos. Vocês viram esse conceito lá na syslog.info do SQL Server, não é isso? Porque aqui eu tinha o bloqueio compartilhado, lá tipo, tinha bloqueio exclusivo, tá certo? Então, por que ele usa esses nomes ao invés de bloqueio de leitura e escrita? Porque é o seguinte, eu tenho o que a gente denomina tabela de compatibilidade de bloqueios, tá certo? Então aqui eu tenho bloqueios que já foram concedidos, tá certo? E tenho aqui bloqueios que estão solicitando, bloqueios que estão aguardando a concessão deles. Então, o que é que eu tenho nessa tabela? Se uma transação, então aqui, se a transação TI já conseguiu um bloqueio de escrita, de leitura, desculpa, para X, qualquer outra transação TJ pode conseguir também o bloqueio de leitura. Por isso que a gente diz que o bloqueio de leitura é compartilhado, porque mais de uma transação pode ter um bloqueio de leitura sobre o mesmo objeto. O bloqueio é compartilhado. Quando eu olho para o bloqueio de escrita, o que é que acontece? O bloqueio de escrita é incompatível com qualquer outro bloqueio, seja ele de escrita ou de leitura, tá certo? Então, o menos significa o quê? Que os bloqueios são incompatíveis e o mais é que os bloqueios são compatíveis. Então, a escrita é incompatível com leitura e com escrita, tá certo? E a leitura é compatível com leitura. Então, o bloqueio de leitura é dito compartilhado e o de escrita é dito exclusivo. Então, só uma transação pode ter um bloqueio de escrita sobre um determinado objeto. Enquanto esse bloqueio não for liberado, tá certo? Nenhuma outra transação vai conseguir acessar esse objeto. Bom, então, visto isto, como é que funciona a implementação básica do protocolo 2PL? Então, que a gente chama de 2PL básico, tá certo? Então, a ideia é, toda vida que o escalonador recebeu uma operação, seja ela de leitura e escrita, tá certo? Então, aqui, o escalonador recebe essa operação aqui, que pode ser uma operação de leitura ou escrita, tá certo? Para ele escalonar essa operação, ele vai
primeiro ter que conceder o bloqueio para o bloqueio correspondente à operação sobre o objeto X e para aquela transação, tá certo? Então o que é que ele faz? Vamos supor, chega a transação T2 e quer executar a operação R2X. Para ele escalonar essa operação, ele primeiro tem que conseguir um bloqueio de leitura para a transação T2, tá certo? Bom, então como é que ele faz isso? Quando chega essa operação, né, vamos supor R2X, né, que é uma operação de leitura para a transação T2 sobre o objeto X, então ele tem que ir lá na tabela de compatibilidade para checar se tem alguma outra transação que tem um bloqueio sobre X. Se tiver, ele checa se o bloqueio é incompatível. Então, se a transação T2 está pedindo bloqueio de leitura e outra transação que tem um bloqueio sobre o mesmo objeto é de leitura, então ele pode executar, ele vai conceder o bloqueio de leitura e vai escalonar a operação. Por quê? Porque o bloqueio de leitura é um bloqueio compartilhado, tá certo? Bom, mas se a transação T2 está querendo um bloqueio de leitura sobre o X e tem uma transação T5 que tem um bloqueio já concedido de escrita, então o bloqueio de leitura e escrita são incompatíveis. Então, o que é que o escalonador faz? Ele atrasa, né, a execução da transação da operação R2X, tá certo? E aí todas as operações da transação que vêm depois dessa operação R2X também vão ser atrasadas, ou seja, eu vou atrasar a execução da transação por completo a partir daquele momento, tá certo? Bom, então isso aqui é a fase de aquisição de bloqueios e quando eu for entrar na fase de liberação de bloqueio, a ideia é o quê? Uma vez que a transação libera algum bloqueio, então, na hora que eu liberar um bloqueio, a transação não pode mais obter bloqueios. Então, vocês lembram que eu falei para vocês, depois que mostrei naquele gráfico que há a liberação de bloqueio, a transação só consegue liberar bloqueio, ela não consegue mais conseguir bloqueios nem executar operações, tá certo? Bom, essa implementação, ela produz escalonamentos corretos, que são serializáveis por conflito, mas ela tem um problema, ela não evita BOST em cascata, tá certo? E aí fica como exercício aí para vocês testarem o conhecimento de vocês construírem, tá certo? Um escalonamento que pode ser produzido pelo 2PL básico, tá certo? Mas que não evita o aborto em cascata, tá certo? Então, dê uma checada lá como é que é a regra para garantir o aborto em cascata, construa um protocolo que pode ser um escalonamento que pode ser produzido pelo 2PL básico, mas não satisfaz a regra que evita aborto em cascata, certo? E qualquer dúvida no nosso encontro semanal a gente pode discutir essa questão. Então tentem construir esse escalonamento. Bom, e para evitar o aborto em cascata, tá certo? O que foi desenvolvido a versão do protocolo 2PL preciso, tá certo? Então, qual é a diferença do 2PL básico para o preciso? É o momento que vão ser liberados os bloqueios, tá certo? Então, a fase de aquisição é a mesma. Então, a parte do algoritmo que tem a aquisição de bloqueio é a mesma, que seria essa primeira parte aqui. Só um instantinho, pessoal. Tá certo? E na fase de liberação de bloqueio, onde eles vão se diferenciar, no 2PL preciso, o que é que acontece? Ao liberar algum bloqueio de leitura, a transação TI não pode obter mais bloqueios. Ou seja, depois que eu termino a execução de operações da transação, eu posso liberar bloqueios. Mas, nessa implementação, os bloqueios de escrita só são liberados durante a execução da operação de commit. Observe que quando eu falei do 2PL básico, eu não falei da operação de commit. Aqui eu já estou falando, tá certo? Então, no 2PL básico, eu tenho o quê? A liberação de bloqueios pode ocorrer antes da execução da operação de commit. No 2PL preciso, os bloqueios de leitura podem ser liberados antes da execução da operação de commit, mas os bloqueios de escrita só podem ser liberados durante a execução de commit. Então, o protocolo 2PL, essa versão do 2PL, que é o 2PL preciso, ele já produz o quê? Escalonamentos corretos e um grau de confiabilidade preciso. Bom, e a última versão que tem do 2PL, tá certo? É o 2PL rigoroso. Então, essa é a versão que é implementada pelos SGBDs existentes no mercado. Então, novamente, essa fase
de aquisição de bloqueios é a mesma, tá certo? O que vai mudar é o que? A liberação dos bloqueios. Então, no 2PL rigoroso, tá certo? Todos os bloqueios só podem ser liberados durante a execução da operação de commit. Então, antes do commit, eu não posso executar nenhuma liberação de bloqueio, só após o início da liberação, da execução da operação de commit, tá certo? Então, aqui eu vou produzir escalonamentos rigorosos, tá certo? O que é um escalonamento rigoroso? É aquele que garante a serializabilidade por conflito e a precisão, grau de confiabilidade preciso ao mesmo tempo. Então, esse protocolo é o que é implementado pelos SGBDs existentes no mercado. Então, só para dar uma ideia para vocês da relação entre essas várias versões do 2PL, então aqui eu tenho um conjunto de todos os escalonamentos que são serializáveis por conflito, e aqui todos os escalonamentos seriais, tá certo? Sobre o mesmo conjunto de transações. Na versão 2PL básico, tá certo? Vai ser um subconjunto do conjunto de escalonamento serializável por conflito. Mas ela contém conjuntos, o dos escalonamentos 2PL preciso, tá certo? E o 2PL rigoroso. Então observem que se eu implemento 2PL rigoroso, eu diminuo o quê? O meu grau de concorrência, tá certo? Então o preço que eu pago para produzir schedules correto e o grau de confiabilidade preciso, tá certo? É o que? Diminuir a concorrência. Então, o preço que eu estou pagando é diminuir a concorrência entre as transações, ou seja, o paralelismo durante a execução das transações. Tá certo? Bom, só para dar uma ideia de como é que é executada a operação de commit, tá certo? Então, a primeira coisa que tem que ficar claro é que essa operação de commit não é uma operação atômica. Durante a execução dela, várias outras operações são executadas. Vamos lá. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui o commit, o início do commit da transação TI, tá certo? E assim que eu começo a executar a operação de commit para a transação TI, o que é que o escalonador começa a fazer? Ele começa a liberar os bloqueios de leituras concedidos à TI. O que é que significa liberar os bloqueios? Pensando lá na Syslock Info, remover as tuplas da Syslock Info, tá certo? Que eram bloqueios de leitura e que esses bloqueios tinham sido concedidos à transação TI, tá certo? Bom, depois que esse bloqueio de leitura são liberados, tá certo? Entra em operação, né, em execução, a gravação de registro de arquivo de log para TI, tá certo? Por enquanto, vocês não vão entender por que é que ele faz isso. Mais na frente a gente vai entender quando a gente for ver a parte de recuperação de banco de dados. Então, esse momento de gravação desses registros de log, tá certo? É fundamental para que o sistema de banco de dados consiga se recuperar no caso de ocorrência de falhas, tá certo? Então, como é que é a execução da operação de commit? Primeiro, eu libero os bloqueios de leitura, depois gravo o registro no arquivo de log, e depois é que eu vou liberar os bloqueios de escrita, e depois é que termina a execução do commit. Então, a operação de commit é uma operação muito cara para o sistema de banco de dados, principalmente por quê? Por causa disso aqui. Eu vou gravar registro num arquivo que está lá armazenado em memória secundária, tá certo? E para cada operação de escrita da transação, eu tenho que gravar um registro nesse arquivo, tá certo? Então, essa operação é uma operação cara, porque eu tenho muitas operações, ela implica, a execução da operação de commit implica na gravação de pode implicar na gravação de muitos registros no arquivo de log, que está em memória secundária. Bom, então, próxima aula, tá certo? A gente vai estudar o conceito de deadlock, que é uma espécie de efeito colateral por trabalhar com bloqueios. Se quem fez sistemas operacionais já deve ter ouvido falar desse conceito de deadlock, tá certo? Então, porque lá eu tenho quando eu trabalho com semáforos, eu tenho lá bloquear recurso e liberar recurso, tá certo? Então, existe o conceito de deadlock lá, e na realidade esse conceito lá de bloqueio
e deadlock, né, surgiu na realidade em banco de dados. Então a gente vai estudar, né, esse fenômeno de deadlock, que é um efeito colateral de a gente trabalhar com o protocolo do SPL. Então até a próxima aula.